Pessoal, sobre química do Daniel. Óxidos. Óxidos. Lembra? Oxigênio, né, gente? Oxigênio. Óxidos, então, tem a ver com oxigênio. Em todos os óxidos, a gente vai ter a presença desse elemento químico, tá? Então, são compostos binários. O que é isso? São compostos que têm só dois elementos. Oxigênio vai ser um deles e ele vai ser o elemento mais eletronegativo. Então, olha só, a gente tem como exemplos aqui coisas que a gente já conhece, por exemplo, o CO2, que daqui a pouco eu vou falar o nome dele. Então, CO2 é um composto que só tem dois elementos e que um deles é o oxigênio. Essa danadinha aqui que vocês já conhecem, né? Um dos compostos é o oxigênio e o hidrogênio. O outro é hidrogênio. Então, aqui a gente tem o ferro e o oxigênio. Sempre a gente vai ter o oxigênio, já que a gente está falando de óxidos, ok? A nomenclatura, como que ela vai acontecer? Como que a gente vai dar nome aos bois aqui? É o seguinte, a gente vai ter que observar se esse elemento, o oxigênio, está ligado com um metal ou se ele está ligado com um ametal. Isso vai influenciar na nomenclatura, tá? Então, vamos lá, dar uma lembradinha, ó. Aqui, nessa escadinha que tá assinalada aqui, até aqui, ó, esses compostos aqui que são de verdinho, são os ametais. Gases nobres, que não vai participar dessa nossa conversa. E tudo que tá pra cá é metal. Teve uma dúvida aqui hoje, que é o seguinte, Flávia, isso aqui é o quê? Metal ou ametal? Esses elementos aqui, eles estão dentro desse quadradinho aqui, que se a gente fosse colocar eles na tabela periódica, aqui, essa tabela periódica ia ficar extensa demais. Então, a ideia foi de que a gente cria um espacinho para eles. Esse quadradinho roxo representa todos esses elementos aqui. E esse quadradinho rosa representa todos esses elementos aqui. Eles fazem parte dos metais, ok? Então, vamos lá. Para a gente fazer uma ligação com o óxido, a gente pode ter o oxigênio ligado com um ametal, e aqui eu posso acrescentar aqui ametal ou hidrogênio, ok? Então, quando o oxigênio está ligado com um ametal, lembra, ó, ametal aqui na nossa escadinha, esses elementos aqui, ou com hidrogênio, ok? E aí a nomenclatura vai funcionar desse jeito aqui, ó. Se eu tiver um oxigênio, isso aqui não é o número 10, não. Representa um oxigênio. Então, um oxigênio é mono. Se eu tiver dois oxigênios, di. 3 oxigênios, tri. 4 tetra, 5 penta, 6 hexa. E aí a gente vai falar mono, se tiver um só, por exemplo, monóxido, monóxido de... E aí o elemento que estiver acompanhando vai depender também. Quantos que eu tenho daquele elemento? Eu tenho 2, eu tenho 3. Quantos elementos que eu tenho daquele outro? Para a gente poder colocar na nomenclatura. Então, aqui é o seguinte. Só não vai entrar o mono, tá vendo? Então, ó. A partir do 2 já vai entrar. Olha só. A gente tem aqui um ametal. Lembra do CO2 ali que eu falei que eu ia falar do nome dele, né? Então, a gente tem um ametal, o carbono tá aqui, ó, ele é um ametal, ligado com o oxigênio. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó, primeiro vem o nome óxido, só que esse óxido, ele vai depender se eu tenho 1, 2 ou quantos oxigênios que eu tenho. Se eu tenho 2, lembra lá da nossa nomenclatura? Di, então vai ficar di, mais o nome óxido, de carbono. Então, nosso famoso gás carbônico, né? Dióxido de carbono, ok? Agora, olha só. De novo, eu vou olhar primeiro o número de oxigênios que eu tenho. Eu tenho 5. 5 é penta. Lembra lá para os meninos que às vezes se tiver alguma dificuldade de decorar isso aí, associa com futebol.
Ah, o Brasil é penta, o Brasil é hexa, significa que ele ganhou quantas Copas do Mundo? Se é penta, significa que ganhou 5 Copas. Então, no caso aqui, ó, penta tá... Pode! O penta tá associado a 5, então são 5 oxigênios. Então, a gente vai chamar esse cara de pentóxido. Pentóxido de... Beleza? Esse danadinho aqui, ó, vamos lá na tabela periódica, é o fósforo. Ele é ametal. Como a gente tem 2, então, ó, se tem 1, é só o elemento. Se tem 2, 3 ou mais, aí a gente vai começar a falar de novo, di, tri, tetra, ok? Então, ó, são 2 fósforos, então é de fósforo. Lindo, né? Para curiosidade, se vocês quiserem falar um negócio mais chique, H2O, quem bebeu H2O? Lembra do vídeo? É a água, né? Só que se vocês quiserem falar num termo mais técnico, então a gente acabou de aprender que se for um oxigênio só, monóxido. Como eu tenho 2 elementos do hidrogênio, vai ficar porque é 2, hidrogênio. Lindo, né? Prefiro falar água. Hidrogênio. Ok, galera? Então, bora lá. O outro tipo de óxido que a gente pode ter é quando o oxigênio tá ligado com metal. E aí, para facilitar a vida, o que que acontece aqui, ó? Quando a gente tá ligando o oxigênio com os metais da família 1A, lembra que o hidrogênio não faz parte dos metais alcalinos, tá? Então, ó, quando a gente tem elementos da família 1A e 2A, a gente não vai ter variação de NOx. Então, ó, a carga desse elemento sempre vai ser -1, a carga desses elementos sempre vai ser -2. Agora, tem elementos aqui também que fazem parte dos metais que vão ter esse NOx fixo também, que é o caso do alumínio, zinco e prata. São esses 3 aqui fazendo uma escadinha, ó. Alumínio, zinco, prata, ok? Então, todos os elementos da família 1A, 2A, alumínio, zinco, prata. Como que vai ficar? Se eu ligar o oxigênio com um desses elementos, vai ficar só óxido de e o nome do elemento, ok? Então, se eu ligar o oxigênio, por exemplo, com o alumínio, óxido de alumínio. Se eu ligar o oxigênio com o magnésio, óxido de magnésio, beleza? Só isso. Agora, os outros metais, como que vai funcionar? A gente vai ter que fazer óxido, mais o nome do elemento, e acrescentar a carga dele. Então, olha só que bagaça. Olha o nosso exemplinho aqui, ó. Eu tenho Na2 com oxigênio, certo? Então, vamos procurar esse carinha aqui, ó. O Na tá na família 1A. Ai, que maravilha, né, gente? Vai ficar só óxido de... Aí o nome do elemento, óxido de sódio. Maravilha. Gente, só um minutinho. Vai lá na cozinha que a mamãe já vai abrir pra você. Óxido de sódio. Ok? Se eu tiver o palavrinha aqui ligado com, com o oxigênio, esse carinha, tadinho, que tem o nome zoado, é o cobre, ok? O cobre tem variação de carga. E aí, o que a gente vai fazer para descobrir essa carga? Com que carga que ele tá ligado com o oxigênio? Vocês vão lembrar o seguinte, que o oxigênio sempre vai ter a carga -2. Em todos os óxidos que a gente estiver fazendo aqui, o oxigênio vai estar com a carga -2. E aí, o que acontece? Esse óxido, ele vai ter que estar neutro. Para ele estar neutro, a carga do outro elemento, a soma dessas cargas tem que dar 0. Então, se aqui é -2, aqui vai ser +2, ok? Ok, pronto, descobrimos. Então, a gente tem óxido, que o oxigênio é óxido de
Perdão aqui, deu uma descolada. Óxido de... Aí vocês vão colocar o nome dessa palavra maravilhosa, que é o cobre, tá? Sem pensar bobagem. E a carga dele em números romanos. De cobre, 2. Beleza, Creuza? Ok. Agora, se a gente complicar um pouquinho, o N... Ah, perdão, é NI. Eu esqueci aqui, tá? NI. O NI é esse danadinho aqui, ó. Níquel. Então, ele é um metal. Ai, lerê. Beleza, eu sei que vai começar com óxido de níquel. Só que a gente vai ter que descobrir qual que é a carga desse níquel. Como é que a gente vai fazer isso? Ó, como eu falei com vocês, a carga do oxigênio é sempre menos 2. Então, vou ter que descobrir a carga do outro para isso aqui dar 0. Só que, tem um detalhe, eu não tenho um oxigênio só como eu tinha aqui. Eu tenho 3. Então, aqui vai ficar 3 vezes menos 2 vai dar menos 6, ok? 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. Então, olha só, aqui eu tenho 2 níquel. Para dar mais 6, concorda comigo? Porque tem que dar 0, como a gente tinha falado aqui. Para dar mais 6, eu posso multiplicar esse 2 por mais 3. Então, 2 vezes mais 3 vai dar mais 6. Ok? Não sei se está dando para enxergar aí. Ou seja, a carga do níquel tem que ser 3. Então, é justamente esse número que a gente vai colocar aqui em números romanos. Pronto. Óxido de níquel 3. Falou, galera?